Olá, gente, tudo bem? Professor Aldemir Vasconcelos de Sociologia, mais uma vez aqui com vocês para fazer um comentário de um item e, ao mesmo tempo, claro, compartilhar com vocês algumas dicas importantes para quem está pensando num bom desempenho numa prova como a prova de Ciências Humanas do Exame Nacional do Ensino Médio. Eu vou trazer agora para vocês um item muito bacana de ser comentado e vocês vão perceber que é um item também fácil. Mas, Aldemir, por que ele é fácil? Vejam só, gente. Não esqueçam que todos os itens da prova do Exame Nacional do Ensino Médio são itens que estão baseados em uma determinada habilidade. Este item que vocês estão observando aí agora, eu vou escrever bem aqui, ó, ele é um item exatamente fundamentado nesta habilidade bem aqui, ó, que é a habilidade 25 da nossa matriz de referência lá na área de ciências humanas. Mas antes de iniciar o debate acerca desse item, vocês podem me perguntar assim: Aldemir, o que diz essa habilidade 25? Gente, rapidamente, olha para mim, não perde foco. A habilidade 25, se vocês forem pegar a matriz de referência, ela vai estar dizendo assim para você: identificar estratégias que promovam formas de inclusão social. Então vejam só, identificar de alguma forma acaba sendo, né, uma atividade um tanto fácil. Eu preciso identificar estratégias, eu preciso identificar medidas, identificar mecanismos, né? Identificar algumas intervenções que têm como objetivo promover inclusão social. Percebam aqui, então, eu vou espelhar aqui para vocês o item. O texto base diz assim, acompanha comigo: as ações afirmativas constituem instrumentos adequados ao enfrentamento da questão dilemática e indômita da desigualdade racial entre brancos e negros no Brasil, pois expõem e denunciam o legado simbólico negativo da crença de democracia racial, a ideia de inexistência de racismo e a postura social de indolência tropical, bem como permitem viabilizar a construção de uma sociedade brasileira genuinamente democrática. Percebam aí, então, o seguinte: quando você fez a leitura desse texto base, ele já deixou claro para você o seguinte: o que ele está focando? Ele está falando sobre ações afirmativas. Aí você pode ter, de repente, um primeiro desafio. Ações afirmativas? Nossa, Aldemir, mas o que são ações afirmativas? Nunca ouvi falar nisso. O que são políticas afirmativas? Porque são expressões que podem aparecer na prova. Gente, quando você fala em ações afirmativas, normalmente você está falando de algumas ações. Veja, eu vou utilizar aqui alguns sinônimos. Algumas ações, alguns mecanismos, né? Algumas medidas. Vamos usar a própria matriz, algumas estratégias que são pensadas, né, que são adotadas, que são elaboradas principalmente, gente, para beneficiar indivíduos que pertencem a grupos que, historicamente, portanto, seja no passado ou no presente, foram grupos que ainda hoje ou foram, né, vitimados pela desigualdade, pela exclusão, pelo preconceito, pela discriminação, fazendo com que ficassem em condições de desvantagens. Então essas ações são pensadas para beneficiá-los no sentido de quê? De facilitar o acesso desses grupos, facilitar o acesso à participação política, facilitar o acesso à renda, facilitar o acesso ao trabalho, facilitar o acesso ao reconhecimento cultural. Qual o objetivo? O objetivo, portanto, seria exatamente combater qualquer tipo, né, de preconceito e automaticamente, claro, enfrentar a desigualdade, combater a desigualdade. E percebam que foi exatamente isto que apareceu no texto base desse item. Logo de cara, ele colocou aí para vocês, ó, as ações afirmativas constituem instrumentos adequados ao enfrentamento do quê? Dessa questão da desigualdade racial.
Então percebam que nesse momento a preocupação que vocês têm unicamente nesse item é simplesmente saber que as ações afirmativas são diretamente vinculadas aqui, a esse propósito. Então, se é combater desigualdade racial, se, portanto, é combater preconceito, discriminação, vamos ver o que ele está cobrando da gente? Olha só, acompanha comigo aí. O enunciado, então, vai dizer o seguinte: a estratégia apresentada legitima-se pelas condições resultantes da experiência histórica brasileira e tem como objetivo, ora, o que é importante aí de nós percebermos? Vejam o que ele disse. Qual é a estratégia apresentada aí? Qual é a estratégia apresentada? Ações afirmativas, ou seja, o meu estudante já fez a leitura do item, ele já sabe, a estratégia que está sendo mencionada são as ações afirmativas. Então ele está dizendo que essa estratégia, ela se legitima pelas condições resultantes da experiência histórica brasileira. Então, olhando aqui o enunciado, você pode perguntar, professor Denis, por que essa estratégia se legitima pelas condições resultantes da experiência brasileira? Porque eu falaria assim a você: pegue a nossa experiência histórica no Brasil. Você tem o quê? Você tem todo um processo de escravização, você tem todo um processo, né, de exclusão, de preconceito, e tudo isso acabou se traduzindo, claro, em condições de desvantagem e vulnerabilidade para uma série de grupos sociais. É por isso que o enunciado ele já está preparando o terreno para a gente nesse sentido. Então, essa estratégia que está sendo mencionada, as ações afirmativas, portanto, essa estratégia se legitima por tais condições. E aí, a situação, o problema que ele está trazendo para a gente. Percebam, ele vai colocar: a estratégia apresentada legitima-se pelas condições resultantes da experiência histórica brasileira e tem como objetivo, ou seja, qual o objetivo dessa estratégia? Qual o objetivo, portanto, dessas ações afirmativas? Vamos para a análise das alternativas para ver o que pode dar conta melhor do item. A alternativa A diz o seguinte: tem como objetivo acelerar a aprovação do sufrágio universal. Gente, não tem condições essa alternativa. Primeiro que sufrágio universal nós já temos, né? Então, mesmo com sufrágio universal, você tem uma série de vulnerabilidades. Então, não tem sentido você falar que as ações afirmativas, como eu expliquei rapidamente para vocês, o objetivo dela está longe dessa questão de acelerar, né, sufrágio universal. A alternativa B já diz o seguinte, né, que essas ações afirmativas têm como objetivo olvidar a experiência escravista nacional. Você pode me perguntar, professor, olvidar? Gente, se vocês forem buscar, né, os sinônimos, vocês vão ver que olvidar tem um sentido de esquecer, né? Fazer desaparecer. Então, as ações afirmativas, percebam na própria leitura do texto aí, as ações afirmativas, se elas são legitimadas pelas condições históricas da nossa sociedade, elas se fazem exatamente porque essa experiência escravista não foi esquecida, né? Então, não tem por que marcar a alternativa B como gabarito. A alternativa C, acompanha comigo na tela, já diz o seguinte: tem como objetivo promover a morosidade das instituições. Gente, a morosidade das instituições, essa demora nas suas ações, nas suas atuações, é claro que é algo que complica ainda mais qualquer tipo de mecanismo que venha querer ter como objetivo qualquer lógica de justiça social. Então, está longe a alternativa C também. A alternativa D já vai dizer o seguinte: que essa estratégia, no caso das ações afirmativas, tem como objetivo reforçar o princípio de harmonia racial. Gente, também não. Ainda, né, num cenário assim, bem romantizado, claro que seria ótimo se nós tivéssemos, né, um cenário de harmonia racial, mas
O objetivo aí é exatamente exigir de vocês qual o sentido, para que se tem a elaboração e a adoção das ações afirmativas. Então, não esqueçam que as ações afirmativas vão se apresentar exatamente como intervenções, né, como mecanismos, como medidas que estão aí exatamente para fazer compensações, para fazer correções e automaticamente para combater essas desigualdades. Então, o objetivo aí, nem de longe, é reforçar qualquer tipo de princípio de harmonia racial ou de classe. Então, a alternativa D também não dá conta do nosso item, e aí percebam que a alternativa E, a última alternativa, já vai dizer o seguinte, que o objetivo dessas ações afirmativas é exatamente o quê? Implementar mecanismos de inclusão, ou seja, implementar os mecanismos de inclusão social. E, gente, se você implementa mecanismos de inclusão, é porque você se propõe exatamente a uma justiça social, você se propõe exatamente a combater qualquer tipo de desigualdade, e aí percebam, é nesse sentido que você pode, nesse momento, identificar a importância que tem de você espelhar os seus estudos pautados na matriz de referência do Exame Nacional. Porque o que dizia a habilidade 25 que eu falei para vocês? Veja, eu não falei à toa, foi proposital o meu comentário com vocês no início deste vídeo. Eu disse a vocês que a habilidade 25 dizia assim, olha, candidato, você tem que saber o quê? Identificar estratégias que promovam formas de inclusão social. Ou seja, o próprio estudante que espelha os seus estudos pautados numa matriz, até mesmo aquele estudante que conhece a habilidade, ele já passaria a ter aqui um plus. Ele já passaria a ter aqui uma condição privilegiada em relação a outros candidatos. Porque se ele sabe que existem estratégias que o Enem vai trazer, que essas estratégias você tem que identificá-las como aquelas que querem promover a inclusão, pelo contexto geral do item que foi analisado, logicamente que a alternativa que dá conta e que resolve, portanto, a situação, problema proposta neste item, né, como vocês podem visualizar agora aí, é exatamente a alternativa E. Então, a estratégia apresentada legitima-se pelas condições resultantes da experiência histórica brasileira e tem como objetivo, né, é só correr para o abraço, implementar mecanismos de inclusão social. E desta forma, a gente aqui no Universo Mais encerra mais um comentário muito bacana de um item do Exame Nacional. E vamos seguir em frente, porque aqui a preparação é consistente e eu conto com todos vocês para a gente fazer um trabalho bem legal. Me acompanha aí, estuda aí em casa que a gente vai se dar muito bem. Até a próxima!